Então vamos iniciar com essa oração reflexiva. Essa oração reflexiva é a porta para o céu. A oração reflexiva é a porta da nossa alma, como diz Santa Teresa, é a porta do castelo da nossa alma. É algo que nos, vamos assim dizer, nos leva a sermos santos. Na verdade, a oração reflexiva é uma conversa com Deus, uma conversa daquilo que você tem no seu coração, aquilo que você, né, às vezes você desabafa com Deus, faz perguntas para Ele, mostra para Ele seus problemas, ama-o, agradece Ele o que anda acontecendo na sua vida. É sempre um bate-papo com Deus, né? Entre dois amigos. Então, eu vou fazer aqui uma pequena oração reflexiva para aqueles que não sabem o que é, né? Vou dar aqui um exemplo, né? Essa pequena oração reflexiva do que é. E todos nós somos convidados a fazer essa oração reflexiva diariamente. Essa oração reflexiva, né, não é algo só para monges, para consagrados, é para todo mundo. Todo mundo é chamado a uma vida interior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai do céu, nosso Senhor Jesus Cristo disse que se nós pedíssemos o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor nos daria. Eu estou aqui nesse momento, Pai do céu, lhe suplicando, por favor, mandai sobre mim o teu Santo Espírito. Mandai também sobre todos esses que estão participando aqui ao vivo conosco hoje e também sobre todos aqueles que irão assistir essa gravação, a gravação deste nosso encontro de hoje, em qualquer que seja o meio, né? No YouTube, se isso vier parar em outro lugar um dia. Senhor, mandai sobre todos nós o teu Santo Espírito. Abri, Senhor, os ouvidos da nossa alma, para que possamos escutar a tua santíssima voz. Por favor, que escutemos a vossa santíssima voz falando em nosso coração. Meu Senhor, muitos aqui estão começando agora a alimentar esse trato de amizade com o Senhor. Muitos estão começando agora e querem ser seu amigo, Jesus. Nós sabemos, Jesus, que esse começo ele é muito difícil. Nesse começo muitos desistem, Jesus. Muitas pessoas não têm paciência de assentar e gastar com o Senhor 30 minutos do seu dia. O Senhor, meu Pai Santo, nos dá 24 horas todos os dias. Todos os dias, à meia-noite, o Senhor coloca um presente embrulhado no nosso colo. E quando nós abrimos esse presente, tá ali dentro 24 horas para que possamos viver essas 24 horas para o Senhor. Aí a gente usa a meia-noite, a primeira hora para dormir, a segunda para dormir, a terceira, a quarta, lá para 6, 7 horas da manhã a gente acorda, outros acordam mais cedo, outros um pouco mais tarde. A gente acorda por ali pelas 6, 7 horas e continuamos, né, gastando de uma em uma hora. Às vezes, Jesus, a próxima hora a gente gasta com WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, com as notícias, jornal da manhã, e a gente não gastou nada com o Senhor ainda. Às vezes a gente até troca uma palavrinha, Senhor,
um minutinho, às vezes até agradece pelo dia, que é muito bom, mas às vezes, Senhor, nós nem isso fazemos. Nem um minuto gastamos com o Senhor pela manhã. Não falamos com o Senhor, Jesus. A gente não troca uma só palavrinha com o Senhor. Não entrega o dia para o Senhor. Não suplica teu auxílio para viver o nosso dia, Jesus. Assim somos nós. Aí a próxima hora, Jesus, a gente já começa a aprontar para ir para o trabalho. Outros aprontam, né, para começar o dia na casa, cuidando da casa e dos filhos. E a gente gastou mais uma hora. Próxima hora, a gente já está no trabalho. Ou às vezes a gente já está preparando para o almoço, Jesus. Nós sabemos, Jesus, que o trabalho é muito bom. Cuidar da casa e dos filhos é muito bom, Jesus. Nós não temos dúvida disso. Mas meio-dia já está chegando e às vezes a gente ainda não trocou uma palavrinha com o Senhor. Meio-dia, Jesus, meio-dia. O Senhor nos deu esse presente à meia-noite, uma caixa, cheio de horas. 24 horas ali dentro, cheio de horas. Eu peguei uma, gastei com dormir, outra com WhatsApp, Instagram, arrumar a casa, os filhos. E assim, Jesus, o dia vai passando. Aí a gente continua trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Quando vê, Jesus, já está na hora de sair do trabalho. A esposa já está começando a se preparar para receber o marido e os filhos. Mas muitas vezes, Jesus, já são 6 horas da tarde e nós nem lembramos do Senhor. Nós não agradecemos o Senhor Jesus pelo que já passou. Nós passamos, Jesus, às vezes até 6 horas da tarde, muitas dificuldades. E o Senhor acredita que muitas vezes a gente ainda não pediu o auxílio do Senhor para nada daquelas dificuldades. Tentamos passar tudo sozinhos, Jesus, sem depender do Senhor. Me desculpa, Jesus. Me perdoa pelas vezes que eu me esqueci do Senhor. E quando o marido chega em casa, que encontra a mulher e os filhos, aí parece que tem mais coisa ainda para fazer, parece que a agitação aumenta mais e o dia vai passando. O dia passa, a gente toma um café da tarde, janta, põe os meninos para dormir, se prepara para dormir, deitamos e às vezes a gente ainda não conversou com o Senhor, ainda não pedimos teu auxílio, ainda não lhe agradecemos por nada. Meu Jesus, dá-nos o teu Santo Espírito. Por este mesmo Espírito, por favor, guie nosso coração a começar a conversar com o Senhor, a tratar de amizade com o Senhor, a lhe suplicar ajuda, Jesus. Quando tiver que reclamar, vamos reclamar com o Senhor. Tiver que se queixar, se queixamos com o Senhor. Tiver que se alegrar, nos alegramos com o Senhor. E a Ti, tudo agradeçamos, Jesus, por tudo. Meu Jesus, eu
e cada um que está aqui hoje, nós precisamos muito do Senhor, Jesus. Nós precisamos muito do Senhor. Não é pouco. E vamos ser sinceros, assim como o Senhor deixou claro nas Sagradas Escrituras, sem mim nada podeis. Ou seja, em tudo nós precisamos do Senhor. Meu Jesus, abre os nossos olhos para que possamos enxergar essa verdade e possamos depender mais do Senhor e recorrer mais ao Senhor. Que coisa tão simples, Senhor, que é conversar contigo, que é recorrer ao Senhor durante o dia, como diz Santa Teresa d'Ávila, trazer o Senhor para o nosso dia a dia. Mas precisa prática, e esse começo é bem difícil, Jesus. Nos ajude nesse começo, principalmente. Dá-nos uma força extra neste começo, Jesus. As pessoas, elas não vão rezar sem o teu auxílio. Sem ti, nós nada podemos, Jesus. E foi o Senhor que nos contou isso. Então, se o Senhor quer que nós contemos contigo, dá-nos o auxílio, as graças, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor mesmo quer que a gente cumpra, né? Eu tenho, né, uma garantia muito grande, né, uma certeza muito grande no meu coração, Jesus, que se o Senhor quer que a gente faça algo, do Senhor virá muitas graças para que a gente cumpra aquele algo que o Senhor quer que a gente faça. Então, sempre que o Senhor pede uma coisa na Bíblia, nossa, Jesus, aí é só eu pedir, né? Porque o Senhor já falou que quer. Então, que pai que não vai auxiliar o filho a fazer aquilo que o pai quer que ele faça, né? Imagina, um pai é doido que o filho seja, não sei, que um filho o pai é doido que o filho, sei lá, seja um aviador, né, um piloto de avião, né? O pai não auxiliaria esse filho a ser um piloto, né? Então, te peço, meu pai, te peço, meu Jesus, dá-nos teu auxílio, nos ensine, né, nos guie, mais do que nos ensinar, nos guie, pegue na nossa mão e nos leve a nos unirmos a ti, a sermos santos. E quando morrermos, Jesus, nós imediatamente apareçamos diante do Senhor e com um abraço bem apertado, que eu não acho que tenha lá no céu, mas se eu tiver você, vamos ver como é que vai ser lá. Eu não sei se existe abraço no céu, mas se existir, né, é o que eu faria hoje aqui, né, com os sentimentos de ser humano que eu tenho. Daria no Senhor um abraço muito apertado e agradeceria muito, encheria o rosto do Senhor de beijos. Muitíssimo agradecido, porque eu sabia que todo o auxílio veio do teu coração, do teu misericordiosíssimo coração. Amém. Nos ajude então, Jesus, nesse encontro de hoje, por favor, né, naquilo que a gente vai ler, que foi deixado por Santa Teresa d'Ávila, sua querida filha, que viveu há 500 anos atrás. Amém. E eu quero, Jesus, né, terminar essa oração reflexiva, honrando tua Mãe Santíssima com uma Ave Maria, porque eu sei que isso alegra muito o coração do Senhor quando a gente honra a Mãe do Senhor. Então, eu quero honrá-la com esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 13, número 16. Já estamos terminando capítulo 13, já estamos terminando a, o primeiro grau de oração. Número 16.
Assim importa muito que o mestre seja avisado, isto é, que tenha boa inteligência. Quando eu falo o mestre aqui, pessoal, lembre-se, é o diretor espiritual, tudo bem? Quando ela fala mestre, é o diretor espiritual da pessoa. Assim importa muito que o mestre seja avisado, isso é, que tenha boa inteligência e experiência. Olha aqui, é bom que ele seja inteligente, mas também tenha experiência. Experiência do quê? Disso tudo que a gente está vivendo aqui. Experiência de oração. Imagina você arruma um diretor espiritual que não faz oração. Se além disso tiver ciência, será perfeito. Mas se não for possível achar estas três coisas juntas, as duas primeiras importam mais, pois, em caso de necessidade, pode-se recorrer aos teólogos para alguma consulta. No princípio, pouco ajudam os diretores que não têm oração, ainda que sejam sábios. Então, pessoal, olha aqui, ó, nós estamos numa fase que nós estamos buscando um diretor espiritual, né? É uma proposta lá no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente está lá colocando ali frequentemente, né, orações pedindo um diretor espiritual, lembrando vocês de pedir a Deus o seu diretor espiritual, né? Então, nessa busca por um diretor espiritual, tá aqui a dica da mestra da oração, da doutora da oração, Santa Teresa d'Ávila. No princípio, pouco ajudam os diretores que não têm oração, ainda que sejam sábios. Então você conhece um diretor muito, desculpa, uma pessoa muito sábia, um padre muito sábio. Se ele não tem oração, muito pouco ele vai ajudar. Ele não tem a experiência que ela acabou de comentar ali em cima, inteligência e experiência. Ele não tem. Um diretor que não tem experiência, dificilmente ele vai conseguir, né, colocar no caminho, te mostrar o caminho, te levar pelo caminho que te leva à santidade, que te leva a ser santo. Não digo que os principiantes não tratem com estes, pois espírito que desde o começo não vá fundado na verdade, mas o quisera sem oração. Grande coisa é a ciência. Os que a têm nos instruem, e nós que pouco sabemos e nos esclarecem de modo que, apoiados nas verdades da Sagrada Escritura, fazemos o que é de nosso dever. De devoções tolas, livre-nos Deus. Quero explicar melhor, pois creio que me perco em muitas coisas. Sempre tive falta de não saber explicar-me, senão à custa de muitas palavras. Eu acho muito que Santa, Santa Teresa tinha déficit de atenção, né? Não sei. Ela se perde muito, Santa Teresa. Se perde muito. Ela, pra você ter uma ideia, ela tem um livro sobre os 4 graus de oração no meio de um livro, do livro da vida, né? Pra você tem ideia aí de quando acaba essa parte de oração. Ah, agora vamos voltar aqui que eu estava falando lá há 11 capítulos atrás. E, e ela também ela fala aqui que se perde, né? E gasta muitas palavras para explicar uma coisa, né? Ela não tem foco, parece, né? É claro que é igual o senhor César fala, né? A falta de foco dela vale mais do que a nossa super concentração, né? Ela era uma grande santa quando, né? Quando ela terminou de escrever tudo isso, quando ela terminou a vida dela, ela já era uma grande santa. Então, tá aí. É, certa monja começa a ter oração. Se um confessor simplório a dirige e lhe vem à cabeça, que assim deve ser, falha-lhe a entender que é melhor obedecer a ele do que ao superior. Olha cá, voltando aqui, ó. Se um confessor simplório a dirige e lhe vem à cabeça que assim deve ser, falha-lhe a entender que é melhor obedecer a ele. Então ele está falando aqui de um confessor, não está falando de um diretor. Olha lá. Se um confessor simplório, um confessor simples, que não tem muita instrução e tudo mais,
pode fazer aquela pessoa a, a convencer essa pessoa, né, que é o confessado, sei lá como é que fala, pode tentar convencer ela de que ela deve obedecer mais a ele do que ao superior. Isso não pode. Isso não pode. Se você tiver um confessor que te pede para obedecer mais a ele do que o seu diretor espiritual, do que o seu superior, a gente não tem muito superior aqui, né? Porque a gente não é da vida consagrada. Mas os consagrados, eles têm superiores, né? Os bispos são superiores dos padres, né? As madres, né? São superiores das monjas. Eu não entendo muito bem os nomes, né? Mas tem toda uma hierarquia dentro dos conventos, dentro da vida consagrada. Então, ela está falando aqui muito para essas pessoas também. Os nossos superiores seriam somente os nossos diretores espirituais. Eles são nossos superiores, né? Eles têm uma autoridade sobre a gente. Se não for religioso, talvez pensará desse modo. Isso sem malícia, imaginando acertar. Tratando-se de mulher casada, dir-lhe-á que empregue em oração o tempo destinado ao governo da casa, ainda que desconhece o marido. Então, olha para você ver que perigo. Um confessor, falando de confessor, de um padre, né, de um padre ali que você foi atender a sua confissão e começa a te dar conselho. Um padre desavisado, um padre, elas chamam de simplório, confessor simplório. Aqui tem que tomar muito cuidado. Imagina uma mulher chega lá, confessar, e esse padre, sem conhecer o marido dessa mulher, começa a falar coisas de não, gaste mais tempo com oração, né? E, olha aqui para você ver lá. Usar o tempo que era destinado ao emprego da casa, usar para oração. Isso é perigosíssimo. O dever de Estado, pessoal, isso é Santa Teresa quem diz. O dever de Estado, ele vem acima, né, dessas coisas aqui. Um diretor espiritual, normalmente, ele nunca, assim, né, um diretor espiritual instruído, ele não vai te pedir para você passar por cima do seu dever de Estado, de mãe, de pai, né, de esposa, de esposo. Ele não vai pedir para você passar por cima disso. Se pedir para passar, ele está errado. Tem que tomar muito cuidado. Vai ter alguma coisa errada com esse diretor espiritual, né? Desta sorte, vão, perdão, desta sorte não saberá ordenar o dia, nem as ocupações, para que atende tudo conforme a vontade. Por lhe faltar a ele a luz, não a dá aos outros, quanto o deseje. Ou seja, se falta a luz para esse confessor, com esse padre, né, que está te aconselhando, quanto mais ele dará a luz às outras pessoas, né? Se ele mesmo não tem a luz. Embora para isso não pareça necessário ter estudos, minha opinião sempre foi e será que qualquer cristão procure tratar, se for possível, com homens doutos. E quanto mais o forem, melhor. Os que vão pelo caminho da oração, maior necessidade tem disso. E tanto maior quanto forem mais espirituais. Ninguém se engane em pensar e dizer que teólogos sem oração não servem para os que a têm. Então, olha aí, ó, não se engane em pensar que um teólogo, a gente está falando aqui de teólogo, tá bom? Um teólogo sem oração não serve para aqueles que têm oração. Isso não é verdade. Ela vai falar aqui, ó. Com muitos tenho tratado, ou seja, Santa Teresa, ela tratou com muitos teólogos que não tinham oração, apesar que é muito boa oração, pessoal. Ela só está falando que é, a gente vai ver aqui, não vou comentar por enquanto, não. Ó. Com muitos tenho tratado, pois de uns anos para cá mais os procuro por ser maior a necessidade, e sempre fui amiga deles. Tenho visto que, embora alguns careçam de experiência, ou seja, alguns teólogos, né, são teólogos, são inteligentes ali, estudiosos, mas carecem de experiência, né, eles não têm oração, ou têm pouca oração, não aborrecem o que é espiritual. Eles não ficam incomodando aquelas pessoas que são mais espirituais, que têm oração e que às vezes está sentindo alguma coisa, ai, tô vendo alguma coisa, né?
E esses teólogos não aborrecem o que é espiritual, nem o ignoram, porque no estudo constante das Sagradas Escrituras acham a verdade do bom espírito. Ao meu ver, pessoa de oração que trate com teólogos se não quiser enganar-se, não será enganada pelos demônios com ilusões, porque, segundo creio, estes temem grandemente a ciência humilde e virtuosa, sabendo que serão descobertos e sairão perdendo. Disse isso porque há quem pense que teólogos sem espiritualidade não são capazes de dirigir almas de oração. Ok, pessoal? Eu acho que eu não tenho tanto contato com teólogo, então, assim, eu não sinto que isso está servindo muito para mim, né, no sentido de a gente tem contato com teólogos na internet, né, se você vê um bom teólogo na internet, né, você consegue identificar um, então você pode confiar naquele ensinamento dele, né, porque às vezes ele não tem oração que você vai correr dele não. Já disse que é necessário mestre espiritual, mas se este não for instruído, haverá grandes inconvenientes. Olha lá, olha lá. O que que Santa Teresa está dizendo aqui? Para nós que estamos, né, para nós aqui que estamos nesse momento de pedir muito diretores espirituais para a gente. Olha lá, ó. Já disse que é necessário, ela usa a palavra necessário, mestre espiritual. Mas, se este não for instruído, haverá grandes inconvenientes. Então, pessoal, é bom que esse mestre seu seja espiritual, ele seja uma pessoa de oração. O seu diretor, ele tem oração. Eu acho que vai fazer um bem enorme para você se você conseguir sondar se aquele padre, se aquela pessoa, né, que você tende a convidar para ser o seu diretor espiritual, se ela tem oração, se ela reza. Se ela se põe diante de sua majestade, do Cristo crucificado, da imagem da Virgem Santíssima e conversa com Cristo, conversa com a Virgem, né, trata de amizade, que tem oração, né, falando que é necessário. E se você buscar uma pessoa que não tem oração para ser um diretor espiritual, haverá grandes inconvenientes. Ajudará muito tratar com homens doutos, desde que sejam virtuosos, ainda que não estejam muito adiantados na vida espiritual, farão bem. Deus lhes dará a entender o que hão de ensinar, e talvez os torne espirituais, para que nos ajudem. Aqui, pessoal, eu coloquei de azul, reparem em cima para vocês verem, eu coloquei de azul, Deus lhes dará a entender o que hão de ensinar. É uma coisa que vinha muito no meu coração, sabe. Eu não li isso em lugar nenhum, né, mas eu tinha isso muito firme no meu coração, né, e eu já falei isso algumas vezes. Eu peço a Deus que se eu estiver falando besteira, ó, que isso entre no ouvido das pessoas, Senhor, e saia imediatamente. Eu realmente creio, Jesus, nisso que eu falei, que eu tinha no coração e que agora Santa Teresa está falando aqui, né. Tudo indica que é assim. Quando você, né, tem um diretor, por exemplo, o diretor, o superior, ele ele age através da autoridade do diretor e da obediência do dirigido. Ele age como que 2 vezes ao mesmo tempo, naquela ordem, naquele "não faça isso" ou "faça aquilo", e você, às vezes, contra a sua vontade, pelo poder da obediência, vamos assim dizer, você vai lá e faz. Eu lembro, minha memória é muito curta, eu não lembro em detalhes, mas eu lembro, eu acho que era o padre Paulo explicando, contando essa história. Tinha um rapaz, né, que ele foi parece que foi dado a ele o dom do exorcismo, não é o dom não, o ministério do exorcismo, e ele não queria, sabe, ele fazia por pura obediência ao superior dele. E ele, às vezes, ele chegava
num local onde a pessoa estava endemoniada, chegava lá, demônio agindo na pessoa lá, né, possuída pelo demônio. Ele chegava lá, assim, não queria ter ido, não queria estar lá e tudo, chegava assim: "Olha, em nome da minha obediência que eu vim aqui, não queria estar aqui, em nome da minha obediência, sai". Ele saía. Só só porque estava obedecendo o superior dele, para ele estar lá, fazendo aquele trabalho ali. Aí, em nome da obediência, o demônio obediência ao superior dele, para estar lá, para expulsar o demônio sair, em nome da obediência. Eu lembro que eu servia num retiro de carnaval, né, lá na Gospel Mira em Belo Horizonte, né, eu servi lá muitos retiros de carnavais lá. E eu lembro que o coordenador geral lá, ele era bem assim, ele é bem admirado e a gente respeita muito ele. E eu lembro uma vez ele falando com uma pessoa, porque a pessoa lá, ela tem hierarquias, né, você é um servo, aí esse servo tem um coordenador, esse coordenador tem outro coordenador, e esse coordenador tem esse coordenador geral, né, lá do retiro. E é muitos jovens, mais de 400 jovens fazendo retiro, e tem vários ministérios lá dentro para auxiliar esses jovens. E eu lembro ele falar uma coisa que me entrou no meu coração, caiu no meu coração como assim? Isso aí é verdade. Eu lembro dele falar assim: "Olha, Deus age através da obediência". Só falou isso. Por quê? Porque a pessoa não estava concordando com as como é que fala? As decisões do coordenador dele, não estava concordando, estava discordando. Aí essa pessoa parece que foi buscar esse coordenador geral, falar com ele, e ele falou isso com essa pessoa, né: "Olha, obedeça. Deus age através da obediência, ainda que você não concorde, né, obedeça". E eu escutei isso, eu falei assim: "Isso é verdade, isso é verdade". E é meio que bom 2 vezes, porque quando você dispõe da sua vontade para fazer a vontade de outra pessoa, você trabalha muito fortemente a humildade no seu coração. Você deixar a sua vontade para cumprir a vontade de outro, eh, isso trabalha no seu coração a humildade. E ainda, porque ele é uma autoridade sobre você, eu também creio que Deus age através da autoridade dessa pessoa. E às vezes aquilo que você tinha certeza que iria dar errado, naquela decisão, naquele retiro, a coisa dá certo. Não porque tinha tudo para dar certo, porque às vezes não tinha, às vezes era o contrário, tinha tudo para dar errado. Mas porque teve um coordenador que Deus agiu, né, através da autoridade dele, naquele coordenado, vamos assim dizer, naquele servo, e o servo obedeceu, a obra de Deus agiu, né, a vontade de Deus se cumpriu ali. Então, só voltando lá, ó, Deus lhes dará a entender o que hão de ensinar, e talvez os torne espirituais, para que nos ajudem. Isso não o digo sem o a perdão. Isso não o digo sem o haver experimentado. Aconteceu-me com mais de 2. Então, assim, Deus pode pegar essa pessoa, né, fazer essa pessoa virar uma pessoa espiritual, essa pessoa que está, né, aconselhando uma outra pessoa, e Deus pode fazer, né, virar ela espiritual, provando ela, experimentando ela. Digo que uma alma resolvida inteiramente a submeter-se à direção de um só mestre errará muito se não procurar que ele seja tal como digo. Então, olha lá, uma alma, ou seja, você que decidiu a estar sob a obediência de um só mestre, você vai errar demais se você não procurar um diretor do jeito que Santa Teresa está explicando você aqui, do jeito que ele deve ser. Seja o discípulo, se o discípulo for religioso, há de estar sujeito ao seu prelado. Mas, se a esta faltarem, porventura, os requisitos indicados, não será pequena a cruz. Não queira, por sua vontade, sujeitar seu juízo a quem não tenha boa inteligência. Pelo menos eu nunca pude me dobrar a isso, nem o acho conveniente. Se o discípulo
né, o discípulo é o dirigido espiritual, né, é o servo, o menor ali. Se o discípulo for secular, louve a Deus, porque pode escolher a quem há de estar sujeito e não perca tão santa liberdade. Olha para você ver que interessante. Vamos supor, se você é uma pessoa consagrada, você não consegue escolher o seu superior. Seu superior é aquele que foi te dado ali na sua ordem, né, se você é carmelita, é ali no Carmelo, se você é um outro monge, é ali no seu convento, né, no seu mosteiro. Então você não consegue escolher, mas se você é um leigo, né, olha lá, se o discípulo for secular, louve a Deus, porque pode escolher a quem há de estar sujeito e não perca tão santa liberdade. Agora olha aqui, pessoal, olha essa frase em azul aqui, ó, para todos nós. Vamos lá. Todos nós queremos um diretor. Estamos sedentos por um diretor, estamos pedindo a Deus, né, espero que todos os dias um diretor. Aí tá falando aqui em azul, ó, prefira ficar sem diretor até encontrar um que seja capaz. O Senhor lhe o dará, se for tudo fundado em humildade e desejo de acertar. Olha aqui, pessoal, olha essa frase. Essa frase aqui é a frase, né, de toda essa história de diretor espiritual e dirigido espiritual. Prefira ficar sem diretor até encontrar um que seja capaz. Ou seja, é melhor você ficar nesse momento sem diretor do que convidar, vamos assim dizer, um diretor que ele não é capaz. O Senhor lhe o dará. Ou seja, não se preocupe, fica tranquilo. Não fica desesperado querendo um diretor e convidando, às vezes, para ser seu diretor, pessoas que não convêm. Fica tranquilo. O Senhor lhe o dará. Se for tudo fundado em humildade e desejo de acertar. Se você tiver um coração reto, fala assim: Senhor, eu realmente quero um diretor, mas eu quero um diretor porque eu quero acertar, eu quero te amar mais, eu quero te adorar mais, eu quero estar mais próximo do Senhor, eu quero me unir ao Senhor, eu quero ser santo, Jesus. Esse é o intuito de ter um diretor espiritual na minha vida. Por favor, me ajude. Se estiver fundado em humildade e desejo de acertar, você vai ter um diretor. E é o próprio Deus que vai te dar ele. Eu já comentei com vocês, né, que quando eu procurava um diretor, convidei muitas pessoas e recebia não, e não, e não, e não. E eu já tinha esse desejo de acertar. Eu queria, eu achava assim, vai ser muito bom para mim, né, ter um diretor espiritual, estar debaixo de uma obediência, né, e Deus sendo a voz dele através desse diretor. Só que eu ia recebendo não, até que chegou o presente de quem? De Deus. Até quando ele chegou assim: agora, meu filho, tá aqui o presente que você tanto buscava. Toma aqui o seu diretor. Eu tive um diretor, né, feito para mim, né, foi moldado para mim, para me dirigir. E eu e você tem o seu. Não se preocupe. Só faça a sua parte, reza, peça a Deus pacientemente, com o intuito de querer acertar, com humildade. Né? Fala assim, que não esteja em você o foco desse diretor espiritual, para que eu, né, que não esteja em você, né? Qualquer coisa, volte o seu olhar para Cristo, meu Senhor. Eu não consigo te amar mais, né, se um diretor. E a humildade aqui, pessoal, você pode pedir para você também, para que eu seja santo, não tem problema não. A humildade, sempre que Santa Teresa fala em humildade, né? Não vou falar sempre não aqui, né? Ela tem uma definição para humildade, Santa Teresa, né? Humildade é a verdade. É a verdade. Se o seu coração realmente diz assim, eu quero ser santo, eu quero ser santo, é a verdade. Então, se tiver fundado na humildade, ou seja, se tiver fundado na verdade, né, e no desejo de acertar, ela está falando aqui. Deus vai te dar.
Muito louvo a Deus por isso. As mulheres e os que não têm estudos, sempre lhe devíamos dar infinitas graças por haver quem, com tanto esforço, tenha alcançado a verdade que nós, ignorantes, desconhecemos. Muitas vezes fico espantado ao ver com quanto esforço os teólogos, especialmente os religiosos, adquiriram a ciência da qual me aproveito, sem me custar mais trabalho do que perguntar. Ela está comentando aqui que tem pessoa que estuda tanto, que é tão inteligente e sabe, gastou tanto tempo e esforço para estudar aquilo ali e hoje saber tudo aquilo. E Santa Teresa, ela fala assim, sem esforço nenhum, com o único esforço de perguntar a eles, eu recebo aquela sabedoria, aquilo que aquela pessoa estudou, a resposta, né, que tanto custou para aquela pessoa saber aquilo, né, para mim foi tão fácil, bastou eu perguntar e eu já tinha. Ou seja, ela aproveita dessas pessoas sábias, aproveita dos teólogos, né, ela aproveita, ela né, usufrui bastante deles. E haverá pessoas que não se queiram valer deste meio, ou seja, tem pessoas que realmente não quer aproveitar essas pessoas que estão aí disponíveis e que estudaram tanto e sabem tanto e podem nos ajudar tanto. Não permita Deus. Vejo-os vivendo sob os rigores da religião, que são grandes, com penitências e má comida, sujeitos à obediência, a tal ponto que algumas vezes confesso me causam grande confusão. Além disso, poucas horas de sono, tudo sofrimento, tudo cruz dessas pessoas, né? Parece-me que seria grande mal se alguém, por sua culpa, perdesse a ocasião de tirar proveito de tanto bem. E poderá ser que alguns entre nós, estando livres desses labores, vivendo a nossa fantasia e recebendo deles o manjar guisado, como se costuma dizer, pensamos que levamos vantagem a tantos sofrimentos por termos um pouco de oração. Ou seja, se você tem oração, não acha que você está acima e tem vantagem sobre aquelas pessoas que tanto sofrem, né, que estão, vamos assim dizer, passando tanto perrengue ali no- no- na escola de teologia, ou ali como é que fala? A vida consagrada, né? A vida consagrada tem vida consagrada que é muito pesada, né? De ser vivida, né? Então, assim, não acho que você está na frente deles. Bendito seja vós, Senhor, que tão inábil e sem proveito me fizeste. Muito e muito vos louvo. Sobretudo, por suscitardes tantos sacerdotes que nos estimulem. Nossa oração seja contínua por esses que nos esclarecem. Que seríamos sem eles, no meio de tantas tempestades que se desencadeiam agora sobre a igreja? Isso ela falava 500 anos atrás, hein, pessoal? Tantas tempestades agora sobre a igreja católica. A gente sempre acha, né, que o nosso tempo é onde a igreja está mais sendo perseguida. E eu acho que agora é o tempo que a nossa igreja está sendo mais perseguida, mas tá lá na época de Santa Teresa, é uma das épocas que para ela, na época dela, estava sendo mais perseguida. Se alguns maus têm havido, mais resplandecerão os bons. Praz ao Senhor sustentá-los com sua mão e ajudá-los, para que nos ajudem também. Apartei-me muito do que comecei a dizer, mas propositadamente, pois tudo é oportuno, para que os principiantes neste caminho tão elevado comecem de maneira a seguir sempre o verdadeiro rumo. Tornemos agora ao que dizia sobre o pensar em Cristo atado à coluna. É bom raciocinar um pouco e pensar nas penas que ali teve, por quem as sofreu, quem é o que quem é e o que padeceu, e com que amor as passou. Mas não se canse a alma de andar sempre buscando raciocínios. Antes fique ali com ele, deixando calar o intelecto. Então, né, só comentando aqui, né, a pessoa que está sempre fazendo raciocínios,
Imagine Cristo ali na coluna, né, amarrado à coluna, atado à coluna, recebendo ali as flagelações, né, as chicotadas, e você fazendo essa imagem, né, na sua mente, feche os olhos, Senhor, enquanto o Senhor está aí recebendo essas chicotadas, eu quero me sentar aqui do teu lado e ficar aqui contigo, lhe fazendo companhia durante essa dor tão grande. E pedindo, né? Aqui aí agora já sou eu, né? Tipo, eu fechando os olhos aqui, imaginando, eu já tô assim, né? Vendo o sangue dele caindo no chão, às vezes espirrando em mim, e eu pedindo perdão a ele, porque foi por causa dos meus pecados que ele fez, né? Se entregou ali. Deixa eu ver o que que tem nessa anotação aqui, nesse comentário. Às vezes sua alma estará cansada de fazer raciocínios. Então, somente se considere na presença do Senhor e como ele te ama e É, né, pensando, né, como ele te ama e que morreu na cruz por você mesmo, que não conversando com ele. Então, é isso aqui. Às vezes, pessoal, vocês vão na oração, não tem nada, você tá difícil de pensar, de imaginar alguma coisa, de conversar, hoje o papo tá difícil, tá agarrado. É, às vezes você vai sentar ali, vai fechar os olhos, vai imaginar ele numa cena da paixão dele, quando ele caiu a primeira vez, quando a Verônica. É Verônica? Se eu tiver errado, acho que a Verônica deve enxugar o rosto dele, uma toalha, rosto sujo de sangue. E você só esteja ali na presença dele, ainda que você não vai falar nada. Esteja ali. Comigo acontece praticamente sempre. Quando eu não tenho, às vezes, palavras, e que eu faço essa experiência de fechar os olhos e me imaginar do lado de Jesus, fazendo-lhe companhia no momento da paixão dele, eu não, automaticamente. Eu, eu começo a conversar com ele, a falar alguma coisa, a trocar algumas palavras. Imagina, eu troco muita palavra com Cristo na cruz, antes dele morrer. Eu imagino ele na cruz, já está quase morrendo, né, já está crucificado, mas não morreu ainda. Eu estou nos pés da cruz, ajoelhado, olhando para cima, para o rosto dele. Eu não consigo ficar calado. Tenta fazer essa experiência e tenta ficar calado. Assim, não vou falar para você tentar ficar calado, claro que não é para você forçar para ficar calado. Mas você vai ver. Você provavelmente não vai conseguir ficar calado. Automaticamente vai começar a sair palavras. Imagina você de frente do seu Salvador, pendurado na cruz, próximo à morte, sem querer, sem fazer força, você começa a trocar palavras com ele, com Cristo na cruz. Se puder, ocupe-se em ver que o Senhor a está olhando. Isso é muito legal também. Esse bolar uma imagem de Deus te olhando. Numa cena das Sagradas Escrituras, eu já bolei uma cena uma vez de né, do Senhor, é um rei muito grande, com cetro, uma coroa grande, um manto bonito, não sei como é que chama, no trono real lá em cima, e uma escadaria, ele fica lá em cima, e eu chego no salão real ali, onde ele tá ali, a cadeira dele, ele sentado lá, às vezes eu só chego lá na porta desse salão assim, eu fico olhando para ele, e eu me vejo ele me vendo, e ele me olhando, e ele me vendo lá na porta. O Diego tá lá na porta. Chegou aqui. Imaginar que aquele rei pararia todas as atividades do reinado dele somente para me dar atenção, me chamar para perto dele e perguntar: Oi, Diego, o que que você veio fazer aqui? Que bom te ver. Obrigado. Olha, você é um grande rei, de um grande reinado. Obrigado por ter vindo aqui, por ter vindo aqui me ver. Você chega perto de uma grande pessoa hoje, um político, não sei, um político grande, o Donald Trump, por exemplo, né? Ou, não sei, tô pensando aqui nele, por exemplo. Imagina, você chega lá, ele olha pra você, nossa, que felicidade você veio aqui me ver. Vem aqui.
Aí para tudo. Não, para todo mundo aqui. Começa a mandar todo mundo parar. E não, espera aí. Espera aí que o Diego chegou. Espera aí que o Diego chegou. E todo mundo fica calado. Não, agora é eu e o Diego, espera aí. Deus é assim com a gente, né? Quando ele vê que você entrou no palácio real, os olhos dele são voltados para você imediatamente. Para tudo, para tudo, para tudo. Todos aqui no salão, todo mundo para porque o Diego chegou. Ele me chama. Cá, Diego, vem cá, se aproxime. E ele, Sua Majestade, o rei, o grande rei, ele está muito mais feliz em me ver do que eu em ver ele. Então, assim, eu estou fazendo aqui, eu me empolguei aqui, né? Eu já fiz essas experiências. É algo assim que é muito são experiências muito frutuosas e é muito legal. Se puder, ocupe-se em ver que o Senhor a está olhando. Faça-lhe companhia. Fale, peça, humilhe-se, rejubile-se com ele. E lembre-se de que não merecia estar ali. Quando puder fazer isso, mesmo que seja desde o princípio da oração, olha para você ver, quando puder fazer isso, mesmo que você já chega na oração, já fazendo isso desde o princípio do seu momento de oração, achará grande proveito, pois faz muito bem este modo de proceder. Ou seja, essa esse imaginar Cristo, imaginar você, trazer ele para sua imaginação e isso faz muito bem. Ao menos assim aconteceu a minha alma, né? Então ela está falando assim, olha, ela está falando que não faz muito bem. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, né? Assim acontece comigo, Diego. A Santa Teresa está falando aqui que acontecia com ela. Comigo acontece muito. É uma oração muito frutuosa, ainda que você não fala nada, é só imaginações e bolando aqui imagens e tudo. Mas é uma oração muito frutuosa, é oração. E, e acontece, né? E ela crê que acontece com vocês também. Que acontece com as pessoas, que acontece. Parece que eu entendi aqui, parece que ela acha que acontece com todo mundo. Mas ela não dá certeza, mas pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Não sei se há certo em dizê-lo, tá vendo aí, ó? Vossa mercê julgará. Praz ao Senhor, acerte eu a contentá-lo sempre. Amém. Acabamos aí o nosso primeiro grau de oração. Vocês estão vendo aí embaixo, né? Aí, ó, que vai ser, né, o assunto para nossa próximo, o nosso próximo encontro. É, o primeiro grau de oração, então, pessoal, é iniciar a oração. Tomar a determinada determinação de não mais parar de rezar até alcançar a meta. A meta é ser santo. Se eu pudesse, né, se eu pudesse assim fazer algo, né, por vocês, para que vocês abraçassem a oração, né, uma determinada determinação, né, eu faria. Eu peço a Deus que faça isso em vocês. Esse primeiro oração, ele é o mais difícil. O primeiro grau de oração é o grau de oração onde você precisa começar a rezar e não parar, né. No final do primeiro grau de oração, você já tem isso sólido no seu coração, você já não trata como opção parar de rezar. Mas até chegar lá, né, é difícil. O primeiro grau de oração, você lembra Santa Teresa falando? É muito esforço. É muita violência com o próprio dia, com os horários, com aquelas horas, né, que Deus nos deu à meia-noite. Lembre-se, todo dia à meia-noite, Deus coloca no seu colo uma caixa, um presente. E dentro dessa caixa, dentro desse presente, tem várias horas lá. Tem, na verdade, 24 horas. E você tem
o acesso, você tem a posse de cada hora. Ele pôs na sua mão, e é você quem vai decidir onde você vai investir cada hora daquelas 24. Você vai pegar a primeira hora, o que que você vai fazer com ela? E a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a 24ª. Use bem. Deus, ele te deu estas horas para você se salvar, para você amá-lo de volta, para você buscar o reino dele e a sua justiça. Então, invista bem o seu tempo. Reze, não pare de rezar. Se você passar por esse primeiro grau de oração, por esta primeira água, que é a água do poço, que é puxada no balde. Se você passar por esta primeira água, a segunda água, ou o segundo grau de oração, vai ser muito mais fácil, vai ser muito menos esforço e muito mais água será tirada. Dificilmente você vai olhar para trás quando chegar na segunda água, no segundo grau de oração. Mas o grande segredo não é nem não parar de rezar. Esse aí é o caminho, é não parar de rezar. Mas o segredo está em não contar com as suas forças. Suplicar a Deus, meu Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda a persistir na oração, a perseverar. Jesus, hoje eu rezei, me ajude a rezar amanhã também. Não conte com as suas forças. Não diga, eu vou conseguir. Diga, né, Senhor, me ajude a conseguir, porque eu já sei. Sem o Senhor, eu não irei conseguir. Primeiro grau de oração, perseverança na oração, com o auxílio de Deus sempre, suplicando, mendigando o auxílio de Deus sempre, todos os dias, se for possível, né? Se você lembrar, e se você lembrar várias vezes por dia, suplique, que Ele vai te dar. Imagine se Ele que quer tanto isso, não irá te auxiliar naquilo que Ele quer. Eu tenho quase certeza que se uma pessoa não progrediu no grau de oração, perdão, não progrediu na oração e parou, ela não estava pedindo frequentemente o auxílio de Deus para ela perseverar na oração. Tenho quase certeza. Eu não acredito que essa pessoa pedia insistentemente o auxílio de Deus para rezar todos os dias e Deus a abandonou, não a ouviu. Eu tenho certeza que muitos aqui começaram a rezar e já pararam. E às vezes não estão nem no grupo mais, nosso grupo de WhatsApp. Eu não creio que essa pessoa pedia insistentemente o auxílio de Deus para que ele pudesse perseverar na oração. Eu não acredito. E eu peço hoje, Jesus, pelos méritos da tua paixão, que o Senhor dê a mim, Diego, as graças para que eu reze todos os dias da minha vida, Jesus, até eu alcançar a meta. Até, Jesus, eu ser um contigo. Até, Jesus, eu poder falar com São Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que dê a cada pessoa que está escutando o que eu estou falando aqui o mesmo. As graças, Jesus, para que elas rezem todos os dias da sua vida, até alcançarem a meta. E uma vez sendo um com o Senhor, e um mutirão de pessoas sendo um com o Senhor começará a reinar nesse mundo.
o reino do Senhor começará a se estabelecer nesse mundo, através desse reinado em nossos corações. Amém.